A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. O nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, que cura, liberta, transforma, salva, batiza com o Espírito Santo, escreve o nome no livro da vida, abençoa a vida na terra e leva para morar no céu eterno, na glória eterna, através da sua morte na cruz do Calvário, para todo aquele que o aceita, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Salvador da sua vida, único, suficiente, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre, eternamente, ao nosso Deus, toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Glórias a Deus. Mais um vídeo aqui no meu canal, Rômulo Celestial, para abençoar a sua vida. O tema hoje do vídeo é sobre a Arca de Noé. Glórias a Deus, sobre o dilúvio que Deus trouxe ao mundo no período pré-diluviano, no Antigo Testamento, onde Deus revelou a Moisés. Glórias a Deus, glórias a Deus. O período pré-diluviano, na época de Noé, era um mundo completamente diferente do mundo de hoje. Glórias a Deus. Não quero entrar aqui todos os detalhes sobre a época, glórias a Deus, porque assim eu iria estender o vídeo, glórias a Deus. Mas eu quero trazer aqui apenas a verdade sobre a Arca de Noé. E não quero falar sobre os elementos do período pré-diluviano, como era a sociedade e a população naquela época. Eu quero dar ênfase aqui, plena ênfase, sobre a Arca de Noé, glórias a Deus. Deus anuncia a Noé juízo sobre o mundo, glórias a Deus. E Deus dá as medidas da arca a Noé, para Noé fazer. Deus pede para Noé fazer uma arca, porque ele iria trazer juízo sobre o mundo. Glórias a Deus, glórias a Deus. O período pré-diluviano, lá no Antigo Testamento, era um período que o planeta Terra tinha praticamente 1 milhão de habitantes, glórias a Deus. E o mundo estava corrompido, glórias a Deus. Estava semelhante às cidades de Sodoma e Gomorra, onde Deus destruiu com fogo e enxofre, glórias a Deus. E Deus anuncia o juízo a Noé, glórias a Deus. Deus acha em Noé retidão, glórias a Deus. E Deus livra, glórias a Deus, do desastre, glórias a Deus, da morte, do dilúvio, Noé e sua família, glórias a Deus. Sempre que Deus vem trazer juízos coletivos no mundo, ele livra o seu povo. Foi assim com Sodoma e Gomorra, foi assim também com Noé e sua família nas águas do dilúvio, glórias a Deus. Vamos ler aqui a palavra de Deus, a santa palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, onde eu vou trazer os elementos perfeitos para abençoar a tua vida sobre o tema do vídeo. Deus anuncia o dilúvio a Noé. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu quero trazer aqui um entendimento profundo sobre os capítulos 6 e 7 de Gênesis para abençoar a tua vida. E esses capítulos, com os versos que eu escolhi, vai trazer um entendimento profundo sobre a Arca de Noé e o dilúvio. Glórias a Deus. Eu quero começar aqui, quando Deus anuncia o dilúvio a Noé, no capítulo 6 de Gênesis, começando com o verso 13 em diante, diz assim a santa palavra do Senhor. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Continuando, 14 em diante. Faze para ti uma arca da madeira de gofé, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. 15. E desta maneira farás de 300 covados o comprimento da arca, e de 50 covados a sua largura, e de 30 covados a sua altura. 16. Farás na arca uma janela, e de um covado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, falhais andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra. Glórias a Deus. Aqui é o 17. Para desfazer toda a carne que é espírito de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra expirará. Quer dizer que vai morrer. 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, entrarás na arca, tu e teus filhos e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Aqui é o 18. 19. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca, para os conservares vivos, contigo macho e fêmea serão. 20. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, em todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida, e tu
toma para ti de toda a comida de que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. 22. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim fez a Noé. Glórias a Deus. Aqui é Gênesis 6, do verso 13 ao verso 22. Tudo o que Deus mandou Noé fazer, 22, assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Glórias a Deus. Tudo o que Deus mandou Noé fazer, tudo Noé fez. Noé era um homem obediente a Deus. Vamos lá para o capítulo 7, 7:1. Depois disse Deus o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. 2. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7 o macho e sua fêmea, mas os animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. 3. Também as aves. Verso 3 do capítulo 7 de Gênesis. Também das aves do céu, 7, 7 macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra, porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Mais uma vez, repete aqui, falou no capítulo 3, verso 22, assim fez Noé conforme tudo o Senhor, tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Também repete aqui, glória a Deus, no verso 5 do capítulo 7, e Noé fez conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Verso 6 do capítulo 7, era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres e seus filhos com ele na arca, por causa das águas dos dilúvios. Glória a Deus, glórias a Deus. Glória a Deus. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e todo o réptil sobre a terra, entraram 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Glórias a Deus. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé e Sem e Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres, seus filhos, com ele na arca. Ele, todo animal conforme a sua espécie, todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade, e toda a carne que havia espírito de vida, entraram 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, e toda a carne entraram como Deus lhe ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Glórias a Deus. Vamos lá para o capítulo 17. Eu dei uma pulada aqui nos capítulos. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. Aqui quer dizer que inundou toda a terra. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 covados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, de feras, e todo réptil que se roja. Verso 22, tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra. Glórias a Deus, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, e foram extintos a terra, e ficou somente Noé com que eles estavam na arca. 24, de um pulo, 23 para 24, e prevaleceram as águas sobre toda a terra. Glória a Deus, 150 dias. Glórias a Deus. Eu vou até aqui, não vou mais adiante. Eu não vou ler o capítulo 8, que fala que as águas do dilúvio diminuem. Glórias a Deus. Também que fala aqui no capítulo 8, a partir do verso 7, que Noé solta um polvo e depois uma pomba. Glórias a Deus. Como também Noé e sua família saem da arca, que é no capítulo 8, no verso 15. Glórias a Deus. Não vou mais adiante. Não vou ler esses versos aqui. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus.
Eu vou falar apenas do capítulo 8, verso 1. E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal, de toda res que com ele estavam na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Vou até aqui, o verso 1 do capítulo 8. Não vou mais adiante, porque tem alguns versos aqui no capítulo 8 que eu podia definir o vídeo para você. Glórias a Deus. Mas o objetivo aqui, desse vídeo meu, é trazer uma compreensão profunda sobre o dilúvio e a arca de Noé. Glórias a Deus. Então, voltando aqui, em diante, levando em diante, trazendo os elementos para você, a partir do capítulo 6, a partir do verso 13 em diante, aqui dá a entender algo poderoso, quando Deus fala com Noé e dá as medidas a Noé da arca. Então, aqui temos que entender que o objetivo aqui da arca, sobre as suas medidas, sobre a sua formação, era flutuar. O objetivo da arca aqui era flutuar e não navegar. A arca não estava navegando. A arca aqui ela estava flutuando, glória a Deus. E a arca também, ela não precisava ter uma aparência de navio. Glórias a Deus. Exemplo, uma proa. A arca de Noé, ela não tinha uma proa. Ela não tinha uma aparência de navio. Ela não precisava navegar, mas ela foi feita para flutuar. Esse é o meu entendimento. Glórias a Deus. Segundo com as medidas que Deus passou para Noé, através de cálculos feitos hoje no presente, a arca tinha 139 metros de comprimento, que dá 300 covados, a largura de 23 metros, que dá 50 covados, e 14 metros, que dá a altura de 30 covados. Eu vou repetir esse pedindo aqui para você, glórias a Deus. Segundo as medidas que Deus deu para Noé, feito um cálculo hoje, no momento presente, glórias a Deus. A arca tinha, aqui segundo as medidas, 139 metros, glórias a Deus, de comprimento, que dá 300 covados. A largura, 23 metros, que dá o total de 50 covados. E 14 metros de altura, que dá 30 covados. Glórias a Deus. Este era o tamanho da arca nas medidas de hoje. 139 metros de comprimento, 23 metros, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, de largura e 14 metros de altura, dividido em compartimentos. Então, um quarteirão, ele mede 100 metros. Um quarteirão, ele mede 100 metros. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Com 20 metros de rua, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Basicamente, é um quarteirão. A arca, ela tinha basicamente um tamanho de um quarteirão. Porque se um quarteirão, ele mede 100 metros, com mais 20 metros de rua, a arca tem um tamanho praticamente de um quarteirão. Vou mais adiante. Aqui o texto bíblico diz que ela tinha 3 pisos. A arca tinha 3 compartimentos, 3 pisos. Então aqui diz que tinha 3 pisos. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então aqui, se cada um tinha aqui 1 metro de altura, seria um bom pé direito. Se tivesse 1 metro de altura, mas tinha mais, seria um bom pé direito. Glórias a Deus. O texto também diz aqui, nele farás compartimentos com o tamanho dos comprimentos. Quer dizer, que seria dividido por espaço necessário para Noé, a família, os animais, comida e água. Porque Deus mandou Noé levar os mantimentos. Ele tinha que se alimentar, os animais se alimentavam. Glórias a Deus. Então aqui diz que tinha 3 pisos. Glórias a Deus. Então, na realidade, cada compartimento, segundo o cálculo estando feito, cada compartimento, primeiro, segundo, terceiro andar, ele tinha 4 metros de altura. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Se ele tinha 4 metros de altura, ele tinha um bom pé direito. Glórias a Deus. Como eu falei, glórias a Deus, glória a Deus. Aí, como eu repetindo aqui, diz também o texto aqui que farás compartimento, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, tamanho, glórias a Deus, que seria dividido, que seria um espaço necessário para a família de Noé, sua esposa, os animais, comida e água armazenados. Então, a arca ela é perfeita para a sobrevivência. Então, a arca tinha um espaço perfeito
nos 3 compartimentos, glórias a Deus, nos 3 pisos. Era de 4 metros, era um bom pé direito, glórias a Deus. Dava para Noé os animais, sua família e os mantimentos da arca, que eles estavam armazenados, tudo ficar de uma forma confortável para Noé cuidar dos animais e alimentar os animais, glórias a Deus. Glórias a Deus. Outro deixar aqui, no verso 6, glória a Deus, 14, diz, faze para ti uma arca de madeira, de gofé, farás compartimentos na arca, e abetumarás por dentro e por fora com betume. Então aqui é outro destaque que eu quero dar aqui, importante, é a abertura da arca de um covado ao redor da arca. A arca tinha um covado ao redor da arca. E essa parte, acredito que era para ventilação, iluminação, glórias a Deus. No piso 3 também, dava aqui praticamente 46 centímetros do tamanho do covado, praticamente na área máxima de total, dava um total aqui de 60 metros. Glórias a Deus. Quadrados para ventilação, que dava equivalente a, minhas palavras, 43 janelas de 1 metro de altura por 1,5 metro de largura. 43 janelas de 1 metro de altura, glórias a Deus, por 1,5 metro de largura. A arca tinha uma perfeita ventilação para Noé, os animais e a sua família. Aqui são cálculos feitos, tá? Ela tinha mais ou menos aqui, né? Como falou aqui no verso 14, faz para ter uma arca de madeira, de gofé, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. 15. Desta maneira farás de 300 covados o compartimento da arca e de 50 covados a sua largura e 30 covados a sua altura. 16. Farás na arca uma janela de 1 covado e acabarás em cima e a porta da arca porás ao seu lado. Farás andares baixos, segundo e terceiros. Ela tinha 3 compartimentos. E nesse compartimento, de acordo com cálculos, 4 metros de altura, cada compartimento, um bom pé direito. Glórias a Deus. E glórias a Deus. Então aqui fala que a arca ela era perfeita para a vivência. Porque Deus é perfeito, Deus faz coisas perfeitas. Glórias a Deus. Tudo que eu estou trazendo aqui no vídeo foram cálculos feitos, tá? São pensamentos com cálculos feitos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Para trazer um alinhamento base com os elementos da palavra de Deus que está aqui na sua Santa Bíblia Sagrada. Glórias a Deus. Então a arca era um ambiente perfeito. Esse detalhe da ventilação é um detalhe muito importante. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A abertura de um covado ao redor da arca, que era para ventilação e iluminação. Glória a Deus. Então, ela ficou no piso 3, no terceiro piso, dava um total de 46 centímetros, tamanho do covado, da área máxima. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, 60 metros para a ventilação, equivalente a 43 janelas de 1 metro de altura por 1,5 metro de largura. A arca tinha uma boa ventilação. Eu não estou confirmando que tinha 43 janelas na arca. Mas, se tivesse, tem espaço para fazer. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Era um bom espaço para a ventilação na arca. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então aqui a arca tinha uma boa qualidade na arca. Uma ótima qualidade dentro da arca. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Ela mantinha aqui, de acordo com as minhas palavras, né, um ambiente interno perfeito para a ventilação. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Porque se a arca fosse fechada, não seria bom a arca fechada. A arca tem que ter ventilação. Deus é perfeito, Deus faz coisas perfeitas. Então tem um ambiente perfeito para Noé e sua família, os animais, para preservar os alimentos, uma boa ventilação. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu trouxe uns dados aqui também, né? Glórias a Deus. Segundo a ciência, a superfície da Terra, glórias a Deus, recebe 98 mil lumes por metro quadrado. Entenda, a superfície da Terra recebe 98 mil lumes por metro quadrado. O que são lumes? Lumes
são, glórias a Deus, elementos que vêm dos raios do Sol, que leva o raio do Sol para chegar aqui. O Sol está a uma distância muito grande da Terra, que faz parte do Sistema Solar, é a estrela com o maior máximo do Sistema Solar, é o Sol. Ele lança os seus raios na Terra, e os raios do Sol, eles passam 8, glórias a Deus, glória a Deus, 8 minutos e alguns segundos para chegar na Terra, glórias a Deus. Inclusive, quando você está olhando para o Sol, você está vendo algo passado. Glória a Deus, isso é um conhecimento científico que eu tenho. Quando você olha para o Sol, aquilo que você está vendo não é aparentemente o que você está vendo no presente, mas sim no passado. Porque os raios levam 8 minutos para chegar na Terra. Então a Terra recebe, glórias a Deus, 98 mil lumes por metro quadrado. A Terra recebe 98 mil lumes por metro quadrado. Cada metro quadrado da Terra recebe 98 mil lumes para iluminar a Terra a cada metro quadrado. E esta fonte de luz vem do Sol, que é emitida através dos seus raios solares, glórias a Deus, que são lançados do Sol e chegam aqui na Terra, glórias a Deus. Então essa quantidade de luz, ela é visivelmente emitida pela fonte, que é o Sol, glórias a Deus. E, trazendo esse cálculo aqui para a Arca de Noé, numa janela, em um dia, se entra 12 mil lumes em tempo fechado, 1000 lumes. Glórias a Deus. Então, cada janela, de acordo com o seu tamanho, porque se um metro quadrado entra 98 mil lumes, em um dia, glórias a Deus, né, 12 horas com o sol clareando, cada janela ela recebe 12 mil lumes em tempo, glórias a Deus, aberto. Em tempo fechado, 1000 lumes. A arca tinha um perfeito aquecimento para manter Noé e toda a sua família aquecido. Porque se um metro quadrado recebe 98 mil lumes do sol, glórias a Deus, as janelas da arca recebia, glórias a Deus, em tempo aberto, 12 mil lumes. E em tempo fechado, 1000 lumes. A arca estava em uma temperatura perfeita, glórias a Deus. Também com a abertura da arca aqui, na lateral, com 43 janelas, permitiria que 516 mil lumes por dia no sol ensolarado ou 43 mil lumes no dia chuvoso, a arca tinha um ambiente perfeito para a vida. Tanto para os animais como para Noé, a temperatura da arca era perfeita. Porque aqui com a abertura da arca na lateral, com 43 janelas, é um exemplo, permitiria aqui que ela recebia 516 mil lumes no dia. 516 mil lumes no dia ensolarado. No dia ensolarado, a arca recebia 516 mil lumes e no dia fechado, um dia chuvoso, 46 mil lumes por dia. Tudo o que Deus faz é perfeito. Deus cuida de Noé no projeto da arca, na organização da arca, na entrada na arca, dentro da arca e na saída da arca. Cada detalhe da arca foi feito perfeitamente. Deus fez perfeitamente para abençoar Noé e sua família. O ambiente era a abertura da arca. Com praticamente, dando como exemplo, com 43 janelas, a arca tinha 516 mil lumes entrando nela, de acordo com o seu tamanho, a sua metragem, sua largura e seu espaço. Glórias a Deus. Isso num dia ensolarado. Glórias a Deus. E num dia chuvoso, 43 mil lumes no inverno. Glórias a Deus. Que dava a equivalente, glórias a Deus, no dia claro e ensolarado, 322 lâmpadas de LED. E no dia chuvoso, 27 lâmpadas de LED. Então a arca, na sua temperatura perfeita, como eu falei aqui, no dia ensolarado, sob a sua claridão, dava um total de 300, glórias a Deus, e 22 lâmpadas de LED no dia ensolarado. No dia chuvoso, glórias a Deus, 27 lâmpadas de LED. A arca não estava no escuro, a arca vivia no claro, glórias a Deus. Outro detalhe importante aqui, poderoso, glórias a Deus, que se encontra aqui no verso de Gênesis, capítulo 16,
Diz assim, e os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Quem fechou a porta da arca foi Deus. Assim que Noé e a sua família entrou, então diz aqui que o Senhor fechou a porta da arca. Foi Deus quem fechou a porta da arca. Que significa que a porta foi fechada por fora. Glórias a Deus. A arca foi fechada de fora para dentro. Glórias a Deus. Não de dentro para fora. É só um exemplo. Então, se a arca foi fechada de fora para dentro, glória a Deus, um exemplo, se a porta fosse fechada de dentro para fora, as águas abririam a porta. Isso é um detalhe importantíssimo. A porta da arca, como diz aqui o verso, ela foi fechada por Deus de fora para dentro. Não foi fechada de dentro para fora, mas de fora para dentro a arca foi fechada. Porque se a porta da arca fosse fechada, glórias a Deus, de dentro para fora, as águas do dilúvio abririam a porta. Deus é perfeito. O próprio Deus fechou a porta da arca quando Noé e sua família, os animais entraram. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. O próprio Deus fechou a porta. Glória a Deus. De uma forma poderosa, glória a Deus. De fora para dentro, glória a Deus. Isso é um detalhe importante. Está aqui no versículo 6 do capítulo 7. Outro detalhe importante, glória a Deus. Glória a Deus. A arca foi fechada de fora para dentro. Então quer dizer que a pressão da água, que era de fora, manteve a arca fechada. Se a água fechada de fora para dentro, a pressão da água manteve a Deus água. Grande, Criador do céu, da terra, do universo, de tudo que existe, que mandou o dilúvio no mundo, no período pré-diluviano, onde guardou Noé, sua família, os animais, que ele trouxe para a arca. Ele fecha a arca de fora para dentro. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Isso é poderoso, isso é uma ação espiritual de Deus direta. Glórias a Deus. Trazendo para o sentido natural, glórias a Deus, Deus é poderoso. Quer dizer que as águas é que mantinham a porta fechada. Porque a porta fechada de fora para dentro, não dentro para fora. Como Deus fechou a porta da arca de fora para dentro, as águas mantinham a porta da água fechada. Esse é um detalhe poderoso, importante. Glórias a Deus. Glória a Deus. A pressão da água, que era de fora, mantinha a porta fechada. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. A mão do próprio Deus fez isso. Glórias a Deus. Deus é grande. Aquele que manda no céu, na terra e no universo, no mundo espiritual e material, em tudo que existe. Glórias a Deus. Sabemos que Deus faz tudo perfeito, né? Glórias a Deus. Sendo Deus perfeito, faz coisas perfeitas. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aqui no período pré-diluviano, né, como eu falei, tinha praticamente 1 milhão de habitantes na Terra. Glória a Deus. E Deus traz juízo no mundo. Glórias a Deus. Hoje no mundo existe praticamente, segundo os estudos, 1.250.000 espécies. Só de insetos tem 950.000. Hoje no mundo tem 1.250.000 espécies. Só de insetos tem 950.000. Glórias a Deus. Então, a arca diz aqui, 2 de cada espécie, trazendo para os números de hoje, dava um total de 2.500.000, incluído os insetos que existem. Se você fizesse um cálculo, os animais de cada espécie de 2 que entraram na arca, submetendo a época de hoje, dava um total de 2.500.000 animais, incluído os insetos. Glórias a Deus. Eu quero dizer algo aqui, que eu acredito que a mesma quantidade de animais que tem naquela época não é a mesma quantidade de animais que tem hoje. Glórias a Deus. Esse é um pensamento pessoal meu, tá? Glórias a Deus. Então, aqui, 2 de cada espécie, que dava um total de 12.500.000, incluído os insetos que existem hoje. Glórias a Deus. Vamos agora, glórias a Deus, trazer esses animais. Os animais que estão na arca foram mamíferos, répteis e anfíbios. Glórias a Deus. Aves, glória a Deus, animais de vida aquática não entraram na arca. Se você fizer um cálculo sobre os animais que entraram na arca, eram mamíferos, anfíbios, répteis, aves, animais
de vida aquática não entraram na arca. Os animais de vida aquática não entraram na arca. Vamos trazer um cálculo aqui para você. Glória a Deus. Com 10 metros, glória a Deus, para cada animal, né? Vamos falar dos tipos básicos aqui dos animais que entraram na arca. Mamíferos, glórias a Deus, 160, né? Que incluía os mamíferos. Aves, 90 e répteis, 40. Anfíbios, 10. Sobre sendo um casal, dava um total de 1.174 animais na arca. E vou repetir aqui os dados aqui. Glórias a Deus, glória a Deus. Os animais que estão na arca. Mamíferos, 160. Aves, 90. Répteis, 40. Anfíbios, 10. Que dava um total de 1.174 animais dentro da arca. Trazendo isso com 10 metros para cada animal, glórias a Deus, e cada casal, a arca tinha que 3 andares. A arca tinha 3 pisos, 3 andares. E eu estou trazendo esse cálculo para cá, né? Glória a Deus. Nos 2 primeiros pisos inferiores, mamíferos, répteis e anfíbios. No superior, aves. Estou trazendo esse cálculo para aqui. Tudo indica que os animais entraram filhotes. Tudo indica que Deus trouxe os animais, é um pensamento meu, um conhecimento meu. Deus trouxe os animais filhotes. Não eram os animais já numa fase adulta, mas ainda filhotes. Então, a arca tinha mamíferos 160, aves 90, répteis 40, anfíbios 10, total sobre casais, 1.174 animais na arca, com 10 metros para cada animal. E casais, a arca com 3 pisos, que eram 3 andares. Nos 2 primeiros andares inferiores, mamíferos, répteis e anfíbios. No superior, aves. Era um ambiente perfeito para os animais ficar acomodados e para Noé e sua família. Glórias a Deus. Como eu falei, tudo indica que Deus trouxe os animais, é um pensamento meu, conhecimento meu pessoal, ainda filhotes. Então a arca tinha uma temperatura, num total aqui, trazendo os dados da temperatura da arca, de 17 graus, que eles podiam dormir muito. Todos os dados que eu trouxe aqui sobre os lumes do Sol, a quantidade de lumes do Sol que vinha sobre o metro quadrado, dentro da arca, que trazia a temperatura da arca, no momento ensolarado, no momento chuvoso, no espaço de 10 metros para cada animais. Glória a Deus. No 1.174 animais na arca, de acordo com o cálculo sobre os anfíbios, os mamíferos. Glórias a Deus. Glória sobre o répteis. A arca tem um ambiente perfeito para a vida. Sobre os dados que eu trouxe aqui, sobre a quantidade de iluminação que a arca recebia, a temperatura da arca era uma temperatura estável para a vida. Glórias a Deus, glórias a Deus. Como eu falei aqui, que a Terra recebe na sua superfície 98 mil lumes por metro quadrado. Glórias a Deus, glórias a Deus, glória a Deus. Esses lumes vêm dos raios solares, glória a Deus. E eu fiz uma comparação, glórias a Deus. E um dia, glória a Deus, de sol, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, numa certa quantidade de janelas na arca, uma janela com a metragem praticamente de 1 metro, glórias a Deus. Ela recebia 12 mil lumes em um tempo de sol e um tempo fechado 1.000 lumes, glórias a Deus, glórias a Deus. Se a arca tivesse, como eu falei, uma abertura lateral com 43 janelas, permitiria a arca receber 516 mil lumes num dia ensolarado, 43 mil lumes num dia chuvoso. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Que dava equivalente sobre a claridão dentro da arca, que não era um ambiente escuro. 322 lâmpadas de LED no dia claro e no dia chuvoso, 27 lâmpadas de LED. Glórias a Deus. Era um ambiente perfeito para a claridão, para a vida. Também eu dei os dados aqui da quantidade de animais que entraram na arca, com base na metragem da arca, que deu um total de 1.174 animais, mamíferos 160, aves 90, répteis 40, anfíbios 10, total 1.174 animais na arca, com 10 metros para cada animal. Glórias a Deus. Cada casal, a arca com 3 pisos, nos 2 primeiros inferiores, mamíferos, répteis, anfíbios, e no superior, aves. Isso aqui são pensamentos meus. Então foram, no total, como diz a palavra do Senhor aqui, 371 dias, Noé e sua família, esposa, filhos, morando na arca com os animais. E Deus estava com eles
todo esse momento até Noé sair da arca e Deus deu uma grande vitória a Noé. Enquanto Noé não entrou na arca, Deus não trouxe o dilúvio. Deus cuida do seu povo. Como eu falei, eu fiz um vídeo sobre isso. Glórias a Deus. Um short do YouTube eu fiz sobre isso. Toda vez que Deus vem trazer juízes coletivos no mundo, Ele guarda o seu povo. Quando o povo de Deus passou o Mar Vermelho, que os exércitos do faraó vinham, Deus fechou o Mar Vermelho. Quando Ló e sua família saíram de Sodoma e Gomorra, o fogo e enxofre caiu sobre Sodoma e Gomorra, e Deus não trouxe as águas do dilúvio sobre o mundo, enquanto Noé e sua família não entraram na arca. A arca tinha um ambiente perfeito, glórias a Deus, para flutuar sobre as águas. Deus fechou a arca por fora, a porta. Deus é perfeito. As águas do dilúvio colocavam pressão para que a porta da arca não fosse aberta. Isso é num sentido natural, científico. No sentido espiritual, Deus fechou a porta, está fechado. Porque eu queria trazer dos sentidos. Em primeiro lugar, o espiritual. Deus fechou a porta da arca, está fechado. Nada abre o que Deus fecha. E nada fecha o que Deus abre. Glórias a Deus. Mas eu trouxe uns dados com base na natureza que Deus criou. Que as águas do dilúvio, com base natural, tá? Elas impediam que a porta da arca fosse aberta. Mas como Deus a fechou por fora, a porta da arca foi fechada de fora para dentro, foi algo perfeito. Independente se as águas do dilúvio colocavam pressão para a porta da arca não abrir, o importante é que Deus fechou. Aquilo que Deus fecha, ninguém abre. E aquilo que Deus abre, ninguém fecha. Então o próprio Deus fechou a porta da arca, mesmo que as águas do dilúvio tentassem abrir a porta da arca, nada abriria, porque foi Deus que fechou. Glórias a Deus. O ambiente era perfeito para os animais, para a natureza dos animais. A forma como eles viviam. Eu creio também que Deus trouxe os animais como filhote. A iluminação na arca era perfeita, dia e noite. O clima da arca era perfeito, 17 graus. A arca se mantinha. Tudo era perfeito. Glórias a Deus. E Deus cuidou de Noé e de sua família desde a entrada da arca até a saída da arca. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A arca recebia a iluminação perfeita para o mantimento e o aquecimento. Glórias a Deus, daqueles que estavam dentro da arca, junto com os animais. O tamanho da arca era perfeito, o seu comprimento, no espaço, para os animais, para Noé e sua família, para guardar os alimentos, a água, para Noé tomar com a sua família, para se manter dentro da arca. Glórias a Deus. Segundo os cálculos, que eu fiz aqui, o ambiente era perfeito. Perfeito, perfeito. E Deus é um Deus responsável. Porque Deus é perfeito e Ele é perfeito, Ele faz coisas perfeitas. Deus cuidou de Noé na construção da arca, quando Ele deu as medidas a Noé, Gênesis 6, capítulo 13, verso 13. Deus abençoou Noé dentro da arca. Deus deu uma grande vitória a Noé na saída da arca, porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele tem o controle de tudo, Ele é Deus. Deus é perfeito, Deus só faz coisas perfeitas. Deus dá as medidas a Noé da arca, com 139 metros de comprimento, 23 de largura e 14 metros de altura, dividido em 3 compartimentos, onde ali estavam os animais, Noé, sua família e os mantimentos, onde Deus os abençoou enquanto o dilúvio caía sobre a terra. Glórias a Deus, glórias a Deus. Deus é grande, é poderoso, Deus é maravilhoso. Deus cuidou de Noé, cuidou da sua família, enquanto as águas do dilúvio caíam sobre a terra. Glórias a Deus, glórias a Deus. A terra ficou cheia, inundada. Como eu falei aqui nos versos, cobriu todos os montes. Glórias a Deus. Foram 40 dias, 40 noites de chuva. Glórias a Deus. E tudo que estava fora, além da arca de Noé, que Deus abençoou e deu as medidas para Noé fazer, glórias a Deus, foi extinto. Toda a vida foi morta. Glórias a Deus. Nada sobrou.
Quando Noé sai da arca com a sua família, Deus dá uma grande vitória a Noé. Como eu falei, eu não li os versos mais adiante. Eu só quis falar nesse vídeo sobre a qualidade da arca de Noé, que Deus deu a ele as medidas perfeitas para Noé, sua família, os animais e guardar os alimentos, onde Deus cuidaria de Noé e sua família, desde a entrada da arca até a saída da arca. Deus também assim contigo com a tua família. Se você não serve o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu, Romo Celestial, meu nome é Romulo César, Romo Celestial é o nome do meu canal, te aconselho a aceitar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Salvador da sua vida, um suficiente. Glórias a Deus. Eu quero ler aqui a palavra de Deus que se encontra no livro de João, capítulo 3, verso 17, diz assim a santa palavra do Senhor: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Creia em Jesus Cristo. Aceite Ele como Salvador da sua vida. Ele estava na sua glória. Ele veio para morrer por você, por mim, pelo mandar na cruz do Calvário. Peça perdão a Deus pelos seus pecados, aceitando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Deus vai escrever o teu nome no livro da vida. O Espírito Santo de Deus vai fazer morada em você. Isso é tudo na tua vida. Deus vai abençoar você e sua família na terra, vai salvar a tua família e depois céu de glória para vocês. Deus te ama, glórias a Deus.